Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos e mais um vídeo tutorial em preparação para a nossa segunda prova aqui do curso de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia. E hoje a gente vai fazer um tutorial sobre o problema acoplado do regenerador mais a caldeira, conforme eu expliquei nas nossas últimas aulas, nas nossas 4 últimas aulas. Vamos lá ao problema. A gente tem aqui um ciclo de Brighton com regeneração, e eu tenho aqui já alguns dados para definir o problema. Vamos só recapitular o problema, o ciclo e as particularidades e exatamente o que eu vou resolver. Vamos começar ali, por exemplo, do ponto 1, estado 1, é a aspiração do compressor. Então aqui ele está aspirando o gás, que no caso é nitrogênio, 1 kg por segundo de nitrogênio. Ele aspira isso a 20 bar, 25 graus, e comprime, no estado 2 aqui, a 100 bar. E a gente está dizendo que o processo de compressão ali é isentrópico, portanto, sem atritos, sem nenhuma irreversibilidade. Então, em 2 aqui, ele passa no trocador regenerativo, é pré-aquecido, em 3. Esse pré-aquecimento é isobárico, conforme ali os dados do enunciado e conforme a gente vem resolvendo em aula. Então, em 3, ele entra na caldeira e troca calor. Aqui ele passa pelos tubos, são essas linhas verticais, e troca calor com os gases de combustão gerados aqui embaixo, e eles são gerados, conforme enunciado, a 750 graus, 1 bar. Correto? E numa taxa de também 1 kg por segundo, embora esses dados, alguns deles a gente vai poder mudar programaticamente ali na planilha. Então, alguma coisa pode mudar desse enunciado aqui. Então, em 3, aquece na caldeira. Então, em 4, a gente tem a máxima pressão, porque foi a pressão dada ali pelo compressor, e a máxima temperatura, devido à troca de calor com os gases de combustão. Dali para diante, digamos, é morro abaixo. Então ele vai expandir na turbina, de forma isentrópica também, conforme o dado, conforme a sugestão ali do enunciado. E em 5, ele tem baixa pressão, os 20 bar novamente, mas ainda tem uma temperatura residual bastante significativa. Então é por isso que ele entra ali no trocador regenerativo e cede calor para o nitrogênio que está sendo pré-aquecido aqui de 2 para 3. Então, de 5 para 6, ele cede calor, e aí termina o resfriamento numa torre de resfriamento, por exemplo, e esse calor é rejeitado para o ambiente. Então, esse é o problema. O que nós vamos fazer é, na verdade, resolver em conjunto, de forma acoplada, as equações do trocador de calor regenerativo e da caldeira aqui. Porque em aula, em vários exercícios, e é muito comum nos livros de graduação, ou fazer aquela hipótese, por exemplo, de que a temperatura em 6 se iguala à temperatura de 2 e a temperatura de 3 se iguala à temperatura de 5. Para isso, eu mostrei para vocês que é necessário que a área do troca aqui seja infinita e também que as capacidades térmicas sejam iguais. A área ser infinita não é exatamente um grande problema, porque a gente pode fazer ele muito grande, virtualmente infinito, mas as capacidades térmicas é muito difícil que isso aconteça. Por quê? Porque são pressões bastante diferentes. Então o gás está bastante comprimido. A vazão é a mesma, né? E lembra, a capacidade térmica é a vazão máxima vezes o calor específico, Cp. Como as pressões são muito diferentes, 100 bar aqui em cima e 20 bar aqui embaixo, então é muito difícil que esses CPs sejam iguais. Muito pouco provável que sejam iguais. Então, essas são aquelas hipóteses que a gente comentou em aula, e a mesma coisa aqui na caldeira, né? Um outro problema é supor que os gases de combustão permaneçam a temperatura constante aqui. TS e GC, o S é de saída, GC de gás de combustão. À medida que esses gases cedem calor para o nitrogênio, ele vai se resfriar, né? A menos que a sua capacidade térmica seja infinita. O fluido de trabalho aqui, normalmente, os gases de combustão, é uma mistura de CO2, H2O formada na combustão e
nitrogênio, se for uma combustão com ar normal, tem nitrogênio. A temperatura não é muito alta, então o nitrogênio não oxida. Aqui, para efeito didático, a gente vai simplificar, vai supor que os gases de combustão sejam compostos unicamente de CO2. Vamos em frente, entender aqui o que está acontecendo no ciclo. Eu expliquei mais ou menos a configuração dos equipamentos. No ciclo, então, a gente tem, num diagrama aqui de entropia, temperatura. Eu sempre digo o seguinte, a temperatura é a mesma para os dois gases aqui, o CO2 aqui em cima e o nitrogênio executando aqui um ciclo de Brayton. A entropia que pode ser diferente, porque pode, por exemplo, ter referências diferentes. Não importa, o importante é que, para efeito da troca de calor, por exemplo, aqui 750 graus seja maior que a temperatura T4 aqui, né? No caso, na saída do nitrogênio, na entrada da turbina. Correto? Seja como for, então vamos lá, né? A compressão isentrópica de 1 para 2, então de 1 para 2 segue numa isentrópica, que no TS, no diagrama TS, é uma linha vertical. As linhas isentrópicas são linhas verticais, obviamente. Depois de 2 para 3 ali no trocador regenerativo, supostamente, essa troca de calor é feita a pressão constante. Então, 2 até 3 e até 4 ali na caldeira, tudo a 100 bar, conforme anunciado. Na sequência, expansão isentrópica na turbina, então uma linha vertical também. De 5 a 6 é a troca de calor ali no regenerador, então também sobre uma linha isobárica. Eu ia falar isentrópica, isentálpica e isobárica, ou seja, pressão constante de 5 até 6 e de 6 até 1 ali, por exemplo, na torre de resfriamento. Isso, então, é feita a troca de calor aqui no regenerador, depois completa, né, o QL estaria aqui embaixo, correto? E no caso do CO2, a sua temperatura é a mais alta de todas ali, na entrada ali do trocador de calor, então 750 graus, na medida em que ele se resfria, ele, obviamente, vai perdendo temperatura. Tá? E o quanto ele vai perder temperatura depende de várias coisas, depende, por exemplo, da área de troca de calor. Aqui eu vou voltar um slide. Eu estou mostrando, na verdade, aqui o coeficiente global e a área de troca, né? Com 400 metros quadrados e 50, isso, como eu disse também, a gente vai mudar programaticamente na planilha. Porque uma coisa interessante é fazer essa área tender ao infinito, por exemplo. Mas vamos lá, é muito importante entender aqui as coisas no diagrama termodinâmico, porque é o passo zero. Dali a gente consegue uma boa ideia para escrever as equações governantes do problema, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Do ponto de vista do enunciado, o que está acontecendo? Ele já fixou essa temperatura máxima aqui dos gases de combustão, 750 graus. Eu coloquei aqui como se fosse um apoio, né? Um apoio rígido para mostrar que isso não varia em função de parâmetros, ali da área, por exemplo, como eu estou dizendo. A temperatura 1 é o 25 graus, também não varia. E 2 não varia também, por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que a pressão é 100 bar, aqui em 2, aqui em 1 é 20 bar, aqui em 2 é 100 bar. E, digamos, a sua temperatura não varia também. A gente ainda não sabe quanto é essa temperatura em 2, mas a gente sabe que ela está na isentrópica correspondente à entropia em 1, no estado 1. Então, esse ponto aqui é fixo também. Todos os outros pontos podem variar em função, por exemplo, da área, em função das vazões que a gente pode querer variar, por exemplo, para alterar as capacidades térmicas ali, correto? Então, eu gostaria que vocês imaginassem esse problema como sendo, do jeito que está mostrado aqui, né, fixo nesses 3 pontos aqui, 1, 2, e a entrada dos gases de combustão, e podendo variar todos os outros em função dos parâmetros do problema, correto? Ok, então vamos começar a modelagem pelo trocador regenerativo. É também muito importante entender o que está acontecendo ali. Então, de 2 para 3 ele recebe calor, de 5 para 6 ele cede calor, e é interessante a gente visualizar isso, por exemplo, num diagrama de temperaturas. Aqui o eixo vertical seriam temperaturas, e o horizontal, aqui as abscissas, seria, por exemplo, uma coordenada correndo aqui
ao longo dos trocadores de calor. Pode ser, por exemplo, a área total de troca de calor. Então, isso aqui é uma coordenada geométrica. Eu faço questão até de não especificar, porque ela não é muito importante nessa altura. Então, o que está acontecendo? O fluido quente, quem é? Aqui está errado, né? Aqui, na verdade, é 5. Vamos lá, cadê minha canetinha? Aqui seria 5 e aqui 6, ok? Errinho ali na nomenclatura, me perdoe. Então, está entrando em 5, é a mais alta temperatura de todas aqui desse trocador de calor. Ele cede calor, portanto, a sua temperatura diminui ali para 6, correto? Eu estou vendo ali as equações estão certas, não tem problema, é só o desenho. Então, de 5 para 6 cede calor, a temperatura diminui ao longo ali da extensão do trocador de calor. O fluido frio é o 2, 3, então ele recebe calor, sua temperatura mais baixa é 2, recebendo calor ela aumenta para 3. As equações que governam esse trocador de calor são sempre balanço de energia no caso. Então, balanço de energia do lado frio, que seria aqui 2, 3, e um parênteses, eu já estou escrevendo na forma adequada para Newton-Raphson, porque a gente vai usar Newton-Raphson para resolver as equações não lineares. Então, a quantidade de calor trocada, que do regenerador, é igual, vamos pensar assim, né, a vazão do ciclo de Brayton, MBR é a vazão do ciclo de Brayton, vezes o ΔH. Quem é o ΔH? No caso, é o H3, que depende da temperatura 3, e que a gente não sabe ainda, por isso que eu coloquei como H3 dependendo de T3. Professor, mas e a pressão? Não depende também da pressão? Depende, mas ela é fixa. No caso aqui, 2,3 é 100 bar, a parte alta aqui é o compressor, então essa aqui é a parte de pressão alta, e ela não varia, então eu nem explicitei ali, por isso que eu coloquei o 3 ali. Tá? E a entalpia mais baixa seria H2. H2, como T2 é fixo, H2 também é fixo, então eu não coloquei isso como uma variável. Então esse é o balanço de energia do lado frio. Do lado quente, que seria aqui 5, 6, é a mesma coisa, então a gente está supondo que não há perdas de calor, o calor que esse recebeu é o que esse cedeu, a vazão é a mesma, então é um circuito fechado aqui, então é a mesma vazão, não há perdas, e o ΔH é o quê? H5 menos H6. E os dois Hs, as duas entalpias, dependem de temperaturas que são variáveis, conforme o nosso slide anterior. Por isso que eu coloquei aqui H5 de T5 e H6 de T6, e a pressão está implícita aqui porque ela é constante. A terceira equação que governa é a equação da média logarítmica, que corresponde a fazer uma interface aqui, conforme eu expliquei em aula para vocês. Ou seja, como se a gente estivesse fazendo um volume de controle, colocar aqui, não envolvendo nenhum dos fluidos, mas sim a interface. Um volume de controle aqui assim, ó, tá? Ficou meio esquisitinho, mas é mais ou menos assim que a gente deduziu em sala para vocês. Então a equação, acho que vale a pena até escrever aqui, né? Vamos pôr aqui. O calor trocado aqui é o coeficiente global vezes a área, vezes uma temperatura média dessas 4 temperaturas aqui, o T5, T3, T6 e T2. E essa temperatura média nós vimos é a ΔTLN. Opa, LN aqui. Ótimo. Então, como é que se escreve isso? O calor trocado, o Q do regenerador, é U vezes a área do regenerador, e a ΔTLN se calcula dessa maneira. É o ΔT T5,3, deixa eu apagar ali que ficou bagunçado, né? Só que ali é 5, pessoal. Desculpe aqui a falha. Então aqui é 5 e aqui é 6. Então vamos lá. O ΔTLN é o ΔT de um lado, vamos escolher aqui a mais alta temperatura, 5,3, T5 menos T3, menos o ΔT do outro lado, 6,2, então 6,2 dividido pelo Ln do quociente desse ΔT, 5,3 e 6,2. Conforme eu falei em sala, essa forma a gente usa para escrever a equação, mas ela não é adequada para a implementação numérica. Então, o que a gente faz, na verdade, é tirar a exponencial para sumir com esse Ln. A forma de fazer isso, então,
vamos lá, a gente passa o ln para o lado de lá da igualdade, o Q dividindo, por isso que fica o A sobre Q, e tira a exponencial. E já deixei na forma apropriada para Newton-Raphs. Então, T53 seria esse T aqui, depois que a gente tira exponencial da ln, menos o T62, que seria esse denominador aqui, vezes exponencial do A sobre o calor, que multiplica o ΔT, que é esse numerador aqui, correto? Isso eu fiz em sala para vocês, mas se você tem alguma dificuldade, eu recomendo que você faça essa manipulaçãozinha. Então é importante lembrar, porque no próximo trocador eu não vou entrar tanto no detalhe, as nossas equações são sempre três. No caso, a gente vai usar essa equação aqui, do trocador do lado frio, no caso, do lado quente, e ao invés de usar essa nessa forma não adequada, vamos usar essa equação modificada, correto? Passo seguinte, o trocador da caldeira. Então vamos lá, o que está acontecendo? Os gases entram a 750, cedem calor, sua temperatura diminui para TSGC, essa aqui é de saída, conforme a nomenclatura que eu adotei em sala ali para a dedução dos trocadores de calor. O fluido frio ainda é o nitrogênio, então 3, 4, ele entra em T3, recebe o calor dos gases de combustão, então sai a T4 ali. As equações são análogas, então ali, por exemplo, a troca de calor, a conservação de energia do lado do nitrogênio, o calor trocado na caldeira, é igual à vazão do ciclo de Brayton, vezes o ΔH, que seria H4, que depende de T4, menos H3, que depende de T3. Então, observe que aqui a variável, a incógnita do problema é a temperatura. A entalpia é uma função da temperatura tendo a pressão implícita, correto? Em frente aqui a outra equação, seria a equação dos gases de combustão, então o calor trocado é igual à vazão dos gases de combustão, vezes o ΔH. O ΔH seria o H na temperatura de entrada, o 750, o Ezinho ali de entrada, menos o H na temperatura de saída. Essa daqui, então, é uma incógnita, a gente ainda não sabe, vai resolver junto com todas as outras equações. E esse TE, gases de combustão aqui, no caso são 750 graus ali. Mesma coisa, a equação da temperatura média logarítmica, Q igual UA vezes o ΔT logarítmico. Vamos lá, vamos escrever, né? Vamos pegar aqui a temperatura, o delta, agora do lado esquerdo, porque eu faço assim porque eu pego sempre a mais alta. Então é esse delta aqui, a temperatura de entrada menos o T4, menos o delta do lado agora direito, TSGC sobre T3, correto? Dividido pelo ln do TEGC menos C4 sobre TSGC menos C3. Professor, mas se eu tivesse feito o direito menos o esquerdo, né, o delta do lado direito menos o delta do lado esquerdo, dividido, né, tudo ao contrário. Eu falei para vocês em sala que essa expressão aqui, se você multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, dá a mesma expressão, né? Porque se você multiplicar por menos 1 no numerador, então inverte os deltas, né? Aqui a esquerda menos a direita, por menos 1 vai ficar a direita menos a esquerda, e o menos 1 na frente do ln entra como expoente ali para o argumento. É a famosa regra do tombo. Então fica o delta do lado esquerdo dividido pelo delta do lado direito elevado a menos 1, que é o contrário, correto? Então não muda nada, conforme eu expliquei em sala. Mesma coisa, não é adequado para a implementação numérica, a gente faz a mesma modificação e as expressões que nós vamos usar então para modelar esse trocador de calor são balanço de energia do lado do nitrogênio, balanço de energia do lado dos gases de combustão, essa a gente não usa porque é inadequada para a solução numérica, e vamos usar essa expressão modificada, correto? Então a gente tem como incógnitas do problema o Q, basta a gente contar, né? Então os dois calores trocados, o Q no regenerador, Q na caldeira, a T3, T4, T5, T6 e a temperatura de saída dos gases de combustão. Então isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equações. E a gente tem 3 equações. Para cada trocador, portanto, 6. O que está acontecendo? Está faltando uma equaçãozinha que eu já vou explicar para vocês. Então, as equações governantes do problema
São as 3 equações do trocador regenerativo, as 3 equações do trocador da caldeira e a 7ª equação, eu vou colocar dessa forma. A T5 é igual a uma temperatura que depende da pressão em 5, essa a gente já sabe, mas que depende da entropia em 4, que depende de T4. Eu coloquei o nosso personagem ali, a mãozinha, ele não entendeu, mas eu vou explicar isso num slide dedicado só para esse ponto. Porque é o seguinte, essa temperatura T5, na verdade, ela, se você pensar bem, ela não é exatamente uma incógnita, porque ela é o quê? Ela é o estado em 4 transformado isentropicamente para pressão, no caso aqui 20 bar, quer dizer, de 100 bar para 20 bar de forma isentrópica. Então ela não é exatamente uma incógnita, ela está embutida ali, por isso que eu coloquei dessa forma. Tá? Mas eu vou explicar em mais detalhes mais à frente. O que eu vou destacar agora, não sei se vocês perceberam, eu coloquei aqui algumas funções implícitas em cores diferentes. Eu queria comentar isso um pouquinho, porque é muito importante na prática aqui. Então vamos lá, eu estava dizendo que a incógnita aqui é T3, por exemplo, ela entra como argumento da entalpia, da função entalpia, digamos, né, na pressão ali correspondente a 3. Então vamos olhar um pouquinho essas destacadas em azul. Azul aqui é para o nitrogênio e vermelha para o CO2. Vamos, por exemplo, olhar ali a equação F5, no caso do CO2, tá? F5 está aqui. É a mesma coisa, né? A temperatura dos gases de combustão definem a entalpia dos gases de combustão na saída ali, tá? Na pressão que, conforme anunciado, 1 bar. Então, como é que funciona isso? O que a gente sabe, essa função especificamente, né, ela está escrita dessa maneira, ela é o quê? Ela é a entalpia do CO2 na pressão de 1 bar na temperatura. Então, a gente tem várias formas de calcular isso daqui. A gente pode, por exemplo, usar bibliotecas proprietárias, uma delas que eu uso em sala aqui é sempre o RefProp. Então, o que eu faço, por exemplo? Que eu não sei ainda essa temperatura, correto? Mas, digamos que ela varia, como eu estou mostrando aqui na tabela, de 100 até 750. Além de 750, ela não passa, correto? Porque os gases de combustão, né, o CO2 está cedendo calor. E abaixo de 100 graus também não vai, porque, na verdade, vocês vão ver, ficaria acima do T2 ali. Mesmo assim, eu variei de 100 a 750, tudo a 1 bar, e a gente tem aqui a função entalpia. Como eu mostrei em outros tutoriais, eu posso usar, por exemplo, aqui as bibliotecas do RefProp, de dentro do Excel, que eu vou, a planilha que a gente vai fazer, eu vou fazer no Excel, mas é Visual Basic, você poderia chamar de qualquer outra plataforma que você esteja implementando o cálculo. No caso aqui do RefProp, você pode fazer isso em C, eu já usei isso até em LabVIEW, só para vocês terem uma ideia. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês também. Nem sempre a gente tem disponibilidade dessas bibliotecas, o RefProp é uma, existe o EES, existem várias bibliotecas, mas elas são proprietárias, algumas são abertas, outras semi-abertas. Né? Mas e se você quiser fazer in-house, como eu estou falando aqui, ou do it yourself, DIY, correto? Na verdade, o que você pode fazer, só um detalhe, eu vou voltar um slide que eu esqueci de mencionar, né? Por exemplo, aqui o RefProp, ele tem um site, ou seja, você pode usar o software standalone, como está aqui, mas você pode usar o próprio site para gerar essas tabelas, ou outros sites de outros fabricantes, outras entidades que publicam esses dados termodinâmicos. Existe lá uma Engineering Toolbox, por exemplo, é um site que se chama assim, também gera propriedades termodinâmicas. Então você gera essas propriedades, tabelas como essa que eu mostrei, no seu método DIY. Então, por exemplo, ali, temperatura, tudo no caso eu fiz ali a 100 bar, né? 1 bar, perdão, é CO2, né? Então, CO2 a 1 bar, varia a temperatura de 100 até 700, pede a entalpia, e aí o que você faz? Você ajusta uma curva. Isso aqui, obviamente, eu fiz no Excel, e pedi, no caso, uma parábola já dá um R igual a 1 aqui, né? Então, ajuste perfeito. E aí o que você usa ali no seu software para fazer ali o cálculo da entalpia é essa parábola aqui, correto? Então é simples assim, eu já fiz em outros tutoriais e nas próprias aulas em sala com vocês. Esse seria o método DIY.
Com relação àquela questão ali da F7, eu vou explicar para vocês agora em mais detalhes. Vamos tirar essa dúvida aqui do nosso amigo Mãozinho. O que eu até reproduzi ali o diagrama termodinâmico para explicar aquela interdependência, ou aquela dupla dependência. O que acontece? Por exemplo, conforme eu aumento a área de transferência de calor aqui na caldeira, eu vou aumentando, fazendo o T4 se aproximar dos 750. Então ele varia, certo? E na medida em que ele varia, então varia também ali a temperatura em 5. Mas 5 depende de 4, que depende de 3, na verdade, que depende da área de troca aqui no regenerador. Então, são duas dependências, ou 2 graus de liberdade, como está dizendo aqui. Tá? Então, se você pensar bem, vamos fazer um diagrama aqui. Vamos supor que você defina a área da caldeira, né? Eu estou colocando aqui como variável, você vai definir no seu projeto, por exemplo. Definida a área da caldeira, então você tem a T4, e supondo que você já tenha resolvido, obviamente, ali o tocador regenerativo, né? Então, tendo T4, você tem a S4, tendo S4, aí sim você determina T5, seria um processo de expansão isentrópica, né? Você calculou a entropia, então você consegue fazer essa expansão isentrópica, e aí você termina determinando o T5 e o H5, que é o que é necessário naquela equação correspondente. Então, se a gente for implementar essas interdependências todas, como é que fica a equação? Tá? No caso, por exemplo, a F7. A F7 ficaria aqui, ó, T5 é igual a T de quem? Da pressão, no caso a gente já sabe, é o 20 bar, da entropia 4, porque S4 é igual a S5 aqui, e a entropia 4, em 4, né, no estado 4, depende de P4 e T4. Tá? E quando a gente substitui essa interdependência toda na equação correspondente, a F2 no caso, a gente vai ter essa coisa toda imbricada uma dentro das outras, parece as bonequinhas ali, as matrióticas, né? Não sei se vocês já viram, né? Você vai abrindo, vai tirando uma boneca de dentro da outra, uma boneca de dentro da outra, e é assim que funciona. Então, para não ficar muito complicado, eu não sei se vocês entenderam, quer dizer, daria para descartar a F7 e colocar aqui no lugar da F2 todo esse ninho de matrióticas aqui, e eu não teria mais aquela temperatura T5 como incógnita. Então, eu elimino uma incógnita, elimino uma equação, mas acabo com uma equação aqui toda matrioscada, se eu pudesse falar assim. Então, para não ter essa situação, a gente simplesmente introduz uma variável a mais e uma equação a mais aqui, só para facilitar um pouquinho a escrita. Correto? Entenderam? Agora o nosso amigo Mãozinha já entendeu. É só uma questão de conveniência na escrita das equações. Com relação, então, à forma de fazer isso, porque eu estava mencionando para vocês, a gente pode usar bibliotecas prontas ou pode usar a versão in-house, a versão faça você mesmo. Como seria nos dois casos? Então, no caso aqui de bibliotecas prontas, como eu vou fazer nesse tutorial, mas eu quero mostrar para vocês como fazer você mesmo. Então, a gente tem o quê? Tem aquela dupla dependência na F7. Primeiramente, eu gero aqui as entropias no estado 4. Elas dependem de T4, então eu sei que a pressão é 100 bar. Aqui em azul são os dados de entrada, tá? Eu sei que a pressão é 100 bar. Temperatura eu não sei quanto que ela é, mas digamos que ela varia entre 200 e 750. Foi o que eu fiz aqui na geração de tabela. Então, as minhas entropias elas estão excursionando, digamos assim, entre 5,9 e 6,8. É o que eu escrevi ali. Seja como for, eu sei que essa entropia varia entre 5,9 e 6,8. O que eu faço em seguida? Em seguida, então, eu gero na pressão de 20 bar, agora eu estou trabalhando ali o estado 5, cuja pressão é 20 bar, e eu gero entropias, eu entro aqui com entropias entre 5,9 e 6,8. Por isso que eu coloquei ali. E esse 5,9, 6,8, eu determinei aqui nessa análise, né, fazendo a entropia a 100 bar a temperaturas de 200 a 750. Então, fiz isso e aí sim eu tenho as temperaturas. Claro que não vai ser 14 graus, mas também não vai ser ali os 395, porque isso corresponde ao T4 alcançar 750. Aliás, isso vai acontecer, depois eu posso até adiantar, quando a área
do trocador de calor da caldeira tendendo ao infinito. Então, o que eu faço agora é ajustar uma curva. Eu vou fazer isso de dentro ali do Excel, chamando as funções da RefProp, mas na versão in-house, na versão do-it-yourself, faça você mesmo, você vai fazer entrar com essas entropias e calcular essas temperaturas. Do ponto de vista gráfico, acho que é mais fácil visualizar isso como um gráfico. São dois gráficos, são 2 graus de liberdade. Então, aquelas duas tabelinhas que eu gerei no slide anterior vão dar origem a 2 gráficos. Então, você tem a T4 como incógnita, mas digamos que ali no seu cálculo, ela seja, seu cálculo iterativo, né, seja 700 graus. Então, você entra no primeiro gráfico, ele dá para você a entropia daquele T4, e como ele dá isso? Né, ajustando a curva ali. No caso, também uma parábola dá um R quase que 1. Então, 700 graus dá uma entropia ali, 6,73 ou 74, alguma coisa assim. Entra com esse valor aqui em cima. Agora sim, no segundo gráfico, que é entropia em função da temperatura. Então, entropia em função da temperatura, alguma coisa ali como 340 graus. E a forma de implementar isso na planilha é usando essas funções ajustadas aqui. Correto? E no caso, estou usando parábolas porque dá um ajuste muito bom. Eventualmente, não é o caso, já mostrei isso em sala, que é o CO2, por exemplo, vive dando problema. Né? Correto? Então, é assim que a gente vai fazer ali a temperatura, tratar aquela questão da temperatura 5 ali, essa é a nossa equação adicional para completar 7 equações, 7 incógnitas. Com relação ao método Newton-Raphson, rapidamente, isso a gente viu em sala, é muito, muito simples. A mecânica do método eu explico em 30 segundos, né? Então, digamos que você queira calcular a raiz aqui da função azul, imagina uma equação, uma incógnita. Então, você começa com um chute inicial, calcula o valor da função naquele chute inicial, seria o f0 aqui, e nesse ponto x0 e f0, você calcula a reta tangente. A raiz da reta tangente é o próximo valor do x, aí você repete o processo. Calcula f1, reta tangente, você vai ter um x2, um x3 e o x infinito vai terminar na raiz ali. Quando a gente deduz a equação da reta tangente e calcula a raiz da reta tangente, a gente tem essa formulinha de iteração. O próximo x é o anterior, menos a derivada, aqui eu pus derivada parcial, mas sobrou, né? Seria um d, f dx a menos 1, vezes f. Tá? Isso aqui a gente deduziu em sala para vocês. Quando a gente passa para n dimensões, é a mesma coisa. Então, o vetor x na iteração k mais 1 é igual ao vetor x na iteração k. Aqui o que seria a derivada de uma função em relação a uma única incógnita passa a ser a derivada de todas as funções, ou de cada função em relação a cada incógnita, dfi dxj. Isso aqui a gente sabe das aulas de cálculo, é a matriz jacobiana. Então, essa matriz, né, o inverso dessa matriz, multiplicado pelo vetor de funções. No nosso caso, a gente pode fazer isso dessa forma. Então, aqui o nosso vetor de incógnitas, o calor do regenerador, o calor da caldeira, T3, T4, T5, T6, e a temperatura de saída dos gases de combustão, a matriz jacobiana, derivada de todas aquelas F1 até F7, em relação a cada uma dessas variáveis. Ok? Então é simples, não tem grandes, é só grande esse problema, né? 6 por 6, então leva um pouquinho mais de tempo para a gente montar a planilha, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu já tenho a planilha pronta, e essa é a parte tutorial aqui desse vídeo. Então, eu vou até desligar a minha câmera, senão ela fica sempre aqui em cima dessa região do gráfico, e às vezes tem um dado importante. Ok? Então, eu vou desligar e eu já volto. Eu tenho uma planilha pronta aqui funcionando, já debugada e já convergida, inclusive, caso, quando eu estiver montando o tutorial, eu cometa algum erro, não perceba e não consiga debugar em tempo aqui para esse vídeo. Na verdade, então essa daqui é a minha rota de fuga, digamos. Eu tenho a planilha pronta, ou semi-pronta, que é essa outra aqui, qualquer coisa eu posso compartilhar com vocês, é só mandar um e-mail para mim. E vou explicar um pouco a estrutura aqui da planilha antes da gente começar. À esquerda aqui dessa coluna amarela, eu coloquei os parâmetros do problema. Então, os dados do nitrogênio, que é o fluido de trabalho do ciclo
de Brighton, o diagrama está aqui do lado para nossa referência. Embaixo eu tenho alguns parâmetros dos gases de combustão, que a gente está modelando como serem apenas compostos por dióxido de carbono. E embaixo alguns parâmetros aqui com relação ao método, eu explico. Então, vamos lá, no caso do fluido de trabalho do ciclo de Brighton, a pressão P1, que é igual a 5,6, né? Então P1, 5,6 aqui embaixo no ciclo, 20 bar, a temperatura de aspiração no compressor, o 25 graus, e aqui eu já calculo as entalpias, ou a entalpia do ponto 1 no caso, e o S1. Repara que eu estou chamando uma função pronta do Visual Basic, no caso é a função do RefProp que me calcula a entalpia. Eu vou usar várias vezes aqui durante o tutorial, então eu vou voltar a explicar. Mas como eu mencionei para vocês ali nos slides, é possível a gente usar a nossa função. E eu tenho elas prontas aqui para mostrar para vocês também. Com relação ali aos dados dos pontos 2, 3 e 4, então a pressão de 100 bar seria essa isobárica aqui, 2, 3, 4. A temperatura em 2, repara que eu já estou calculando a temperatura com base na entropia, que está nessa célula aqui, a B10, e essa entropia B10, o 5,94, é exatamente igual à entropia em S1. Então, a transformação 1,2 é uma transformação isentrópica. Depois a vazão mássica e o coeficiente global vezes a área. Já estou fornecendo o resultado já em kW por Kelvin. Mesma coisa ali para o dióxido de carbono, a pressão de trabalho 1 bar, seria essa isobárica aqui. Temperatura dos gases de combustão, 750 graus. E as entalpias, a entalpia e a entropia dos gases de combustão. Vazão mássica e o coeficiente global de transferência de calor. Ok? Então, esses são os dados, isso não muda, quer dizer, não muda quando a gente estiver resolvendo o problema, as equações que estão aqui à direita. Mas, eventualmente, a gente vai mudar, por exemplo, essas áreas aqui, esse 30 e esse 20. Aliás, vamos fazer o seguinte, só para facilitar, já vou deixar essa área aqui do dióxido de carbono, quer dizer, da caldeira, como sendo igual à área do trocador regenerativo, que seria essa troca aqui nessa região. Isso é só para facilitar um pouquinho uma análise que a gente vai fazer no finzinho lá. Aqui eu já deixei meio que gabaritado as regiões onde eu vou programar certos cálculos, e no caso os cálculos correspondentes ao método de Newton-Raphson que eu coloquei aqui. Então, isso eu faço sempre, mas vale a pena explicar a cada vídeo, né? Nessa primeira coluna, vou colocar o meu chute inicial. Então, estou chutando ali que o calor trocado no regenerador é 200 kW, o calor trocado na caldeira 400, e aí os valores chutados inicialmente para a temperatura 3, 4, 5, 6 e de saída dos gases. Então, esse vetorzinho aqui corresponde, ali na fórmula de iteração do Newton-Raphson, a esse vetor aqui, quer dizer, o vetor do passo anterior. Na sequência, eu tenho o vetor onde a gente vai programar as funções, que corresponde a esse vetor aqui. Nessa região, eu vou colocar a matriz jacobiana, ou seja, a derivada de cada uma das funções aqui na horizontal, em relação a cada uma das variáveis que eu leio na vertical ali. Então, seria essa matriz aqui. Nessa região aqui de baixo, a inversa da jacobiana. Nessa região aqui, então, o produto da inversa da jacobiana pelo vetor de funções, então, essa matriz inversa, multiplicado por esse vetor, e os novos valores que correspondem a essa parte aqui da fórmula. Ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui do lado, eu uso essas figuras para me referenciar. Vamos deixar aqui do lado. E as equações que a gente vai programar. Vou até dar um zoom aqui. Vou esconder ali a matriz jacobiana, vou dar um zoom para facilitar um pouco a visualização. E eu coloquei esse retângulo aqui para facilitar a leitura da equação que a gente está trabalhando. Então, nós vamos começar com a equação 1. A equação 1 é F1. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Eu vou fazer bem devagar, depois eu acelero um pouquinho na medida que vocês pegarem o jeito aqui. Então, vamos lá. Igual calor trocado no regenerador, está na G3, igual menos a vazão do ciclo de Brighton, está aqui na B12, vezes o ΔH. Então, abre o parênteses. Agora sim, já vou chamar a nossa primeira função.
Então, é entalpia, entalpia. E essa é a sintaxe, no caso da biblioteca que eu estou usando, que é do RefProp. No caso, enthalpy. Primeiro argumento é o fluido, que aqui é o nitrogênio. E eu coloquei nessa planilha dessa forma, porque você pode trocar, eventualmente você pode pôr aqui dióxido de carbono, pode pôr metano, pode pôr outros gases para trabalhar no ciclo de Bragg. Então, o primeiro argumento é o fluido, ponto e vírgula, a forma da gente fornecer as coordenadas. Então, eu vou fornecer pressão e temperatura, PT. Se fosse pressão e entropia, por exemplo, seria PS. Se fosse pressão e entalpia, seria pH. Isso aí é da sintaxe, não tem muito o que discutir. O terceiro argumento é o sistema de unidades. Então, SI com graus Celsius. E agora sim, os próximos argumentos, pressão e temperatura nessa ordem. A pressão do ponto, no caso aqui do ponto 3, é o 100 bar ali, P3, né, que é igual a P2, que é igual a P4. Então, é a B7, vou dividir por 10 para passar para megapascal, ponto e vírgula, a temperatura T3. Agora sim, a T3 é um dos nossos valores chutados ali, é o 350 graus iniciais. Fecho parênteses e agora subtraio H2. H2 eu já calculei aqui, então está na B9. Fecho parênteses, eu não errei nada aqui, Enter, e está lá o valor. Vamos só tirar um pouco de casas decimais aqui, para não poluir muito a nossa visão aqui, deixar com 4 casas. Correto? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou deixar o diagrama aqui para vocês poderem olhar um pouco mais, tirar um pouquinho de zoom para enquadrar todo mundo. Aí fica tudo aqui mais ou menos no jeito, né? Ótimo, fizemos a F1, vamos a F2, e aí eu gosto de fazer bem devagar essa fase aqui, porque eu não posso errar, às vezes quando a gente erra fica difícil de corrigir. Então, vamos lá, a função F2, igual o calor trocado no regenerador, menos a vazão do ciclo de Brayton, é o 1 kg por segundo, vezes o ΔH. O ΔH, então, 5,6, a gente está equacionando essa região da troca aqui, 5,6, né? Entra em 5, sai em 6. Isso aqui é a saída da turbina, a descarga da turbina, e aí já entra no regenerador. Então, H5, então vamos chamar a função enthalpy. No caso do nitrogênio, também vou fornecer as coordenadas na forma de pressão, temperatura, trabalhar em graus Celsius, ponto e vírgula, que pressão que é? São os 20 bares ali, né? Então, é o P1 que é igual a P5 que é igual a P6, dividido por 10 para passar para megapascais, e a temperatura no caso, T5. T5 está aqui na fórmula, na célula G7. Correto? Fecho. Eu falo correto na esperança de que esteja correto, porque às vezes a gente erra, né? Então, mesma coisa. Agora, o H6, ou H de T6. Então, enthalpy do nitrogênio, ponto e vírgula, pressão, temperatura, graus Celsius, pressão. Pressão é o 20 bar dividido por 10 para passar para megapascal, ponto e vírgula, T6. T6 está na G8. Então vamos lá, eu coloquei o mouse ali para ver se eu fecho todos os parênteses, está ok, Enter. E um detalhe que eu esqueci de comentar, né? Se eu tivesse chutado aqui a resposta certa, que teria dado aqui na função, teria dado 0, que é isso que a gente está procurando, né? O valor de T3, o valor de T5, T6 e o valor de Q trocado no regenerador que zera essa equação. Ótimo, fizemos ali a F2, vamos a F3. Agora sim. Então, igual, abre parênteses, T5 menos T3. Então, T5 menos T3. Você dá um pulo aí se eu cometer algum erro, eu falo isso em sala de aula, né? Então, T6 menos T2, o segundo ΔT ali, T6 menos T2. T2 é um parâmetro, é o 201,37. Fecha parênteses, vezes exponencial, abre o A, que é o 30 aqui, dividido pelo calor trocado no regenerador, que é a G3, que multiplica, agora eu abro 2 parênteses, T5 menos T3, então T5 menos T3, fecha,
o segundo parênteses, o segundo ΔT ali, T6 menos T2. T6 menos T2 é parâmetro. Então, está aqui na coluna B. Vamos lá, vamos ver se eu não esqueço de fechar todos os parênteses. Pronto, fechei o parênteses da exponencial. Se eu não errei nada aqui, Enter e está ok. Às vezes ele reclama, dá uma bronca danada em mim aqui, porque eu esqueço de fechar todos os parênteses que eu abri. Em frente, agora a função F4. Vamos lá. A equação F4 igual calor trocado na caldeira, menos, agora sim, a vazão do ciclo de Brayton, seria essa perna aqui que a gente está equacionando, né, de 3, 4, por isso que é o ΔH de 4 até 3. Então, igual a vazão do ciclo de Brayton, que é o 1 kg por segundo, vezes o ΔH. Então, novamente, enthalpy, abre parênteses, nitrogênio, ponto e vírgula, pressão, temperatura, SI com graus Celsius. Que pressão que é? Eu estou aqui na perna do 100 bar. Então, é o 100 bar, divido por 10 para passar para megapascal, e a temperatura T4. T4 está na G6. Fecha parênteses, menos, agora a entalpia no ponto 3, na temperatura 3. Então, enthalpy, abre parênteses, nitrogênio, ponto e vírgula, pressão, temperatura, SI com graus Celsius, a pressão, 100 bar, dividido por 10, ponto e vírgula, a temperatura, no caso, T3. T3 está aqui na G5. Vamos lá, fechar todos os parênteses, fecha um e fecha o 2 ali. Ótimo. Na sequência, agora a F5. Então, puxar aqui o quadradinho para facilitar aqui o acompanhamento. Eu mesmo, né, isso me auxilia bastante, essa estrutura que eu faço aqui. Então, vamos lá. Agora a gente está equacionando esse ΔH aqui, de 700 até a temperatura de saída. Então, o calor trocado na caldeira, menos agora a vazão dos gases de combustão, que no caso aqui 2 kg por segundo, vezes o respectivo ΔH. O ΔH é o H da entrada, que já está calculado aqui, porque é fixo, correto? Menos, agora sim, enthalpy, porque depende de uma temperatura que a gente desconhece, que é essa temperatura de saída, que é uma das nossas variáveis aqui. De quem? Enthalpy de quem? No caso, então, dióxido de carbono, ponto e vírgula, vou dar as coordenadas termodinâmicas na forma de pressão e temperatura, vou trabalhar no SI com graus Celsius, então que pressão agora? É o 1 bar aqui, divide por 10, passar para megapascal, que temperatura? TSGC. TSGC está na G9, é isso? G9. Então, fecha parênteses e fecha o segundo parênteses, se eu não errei nada, ok. De novo, não deu zero, porque o meu chute inicial foi bastante longe da resposta correta. Estamos quase chegando lá, e essa é a parte, não é exatamente a mais difícil, mas é aquela que a gente não pode errar, porque se errar, erra tudo dali para frente. Inclusive a jacobiana eu vou mostrar para vocês. F6 é a expressão da ΔTLN, da temperatura média logarítmica. Então vamos lá. Igual, abre parênteses, TIGC, isso aqui é o 750, menos T4, então é o 750 menos T4, é esse ΔT aqui, correto? Menos, então, T4 está aqui na G6, fecha parênteses, menos a temperatura de saída menos T3, a temperatura de saída é o 500 menos o T3, aqui na G5, fecha parênteses, vezes exponencial do coeficiente global vezes a área, dividido pelo calor trocado na caldeira. Correto? Fiz aqui o A vezes o calor trocado na caldeira. Agora sim, vezes, abre dois parênteses aqui, o primeiro ΔT é o 750 menos o T4, está aqui na G6, fecha parênteses, abre, o segundo ΔT, TSGC menos T3, então TSGC menos T3,
Eu vou colocar aqui o mouse para ver se eu fechei todos os parênteses. 2 e o do exponencial, ok? Acho que não errei nada. Agora vamos às equações das matrióticas aqui, que simplificamos um pouco a introdução dessa sétima variável. Então, vamos lá. Igual T5, que é o 350, menos, vou chamar a função temperatura, temperature, de quem, no caso, é o nitrogênio, ponto e vírgula, vou dar as coordenadas como? Cuidado, que agora é diferente, é pressão, entropia. Então, pressão, entropia, PS, vou trabalhar no SI com graus Celsius. A primeira variável ali, o primeiro parâmetro definidor do estado é a pressão. Que pressão? P5. P5 são os 20 bares ali, ó. Então, 20, que está na célula B2, dividido por 10 para passar para megapascal. Agora o valor da entropia do ponto 4, do estado 4. Isso depende da temperatura T4. Então agora eu vou chamar de dentro da função temperature aqui, vou chamar a função entropy. Entropia de quem? No caso então do nitrogênio. Entropia, cuidado pessoal, entropia do ponto 4 aqui, tá? E eu conheço as coordenadas do ponto 4 como, ali no caso então eu tenho pressão e temperatura, ponto e vírgula, SI com graus Celsius, então cuidado, que pressão? Ponto 4 está aqui na perna de 100 bar. Então o 100 bar dividido por 10, ponto e vírgula, agora sim, a temperatura T4. T4 está aqui na G6, na célula G6. Ok? Então vamos ver se eu fecho todos os parênteses corretamente aqui. E acho que está ok, se eu não errei, perfeito. Acho que não errei nada. Vamos lá então, fizemos, digamos, a parte mais sensível. Vamos à parte mais trabalhosa agora, vou até deixar de lado aqui, que é justamente calcular a matriz jacobiana, derivada de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis. Eu tenho aqui uma forma de facilitar um pouco a identificação. Na linha é a função, F1, F2, F3, e na coluna a variável que eu estou fazendo a derivada. Vou deixar, acho que essa função aqui, vou deixar aqui porque facilita um pouco. Algumas das derivadas são triviais. Só que a maioria aqui dessas posições dessa matriz é tudo zero, né? Então eu vou encher de zero só para facilitar, e aí a gente vai nas posições em que a gente tem algum valor diferente de zero. Vamos aqui à primeira, vou puxar ali de novo o nosso retângulo. Então, a derivada da F1 em relação ao calor é 1, correto? Quando eu derivo essa função em relação ao calor trocado, dá 1. Então, eu coloco 1 ali. Ali eu não preciso fazer numericamente. No caso, em relação ao calor trocado na caldeira, é 0, não aparece aqui na fórmula, né? Eu tenho, na verdade, só mais uma derivada, que é o T3. E o T3 eu não consigo derivar analiticamente, porque ela está embutida na função enthalpy, no caso aqui da entalpia H3. Então eu vou fazer, como eu sempre faço, que é a derivada numérica. Então eu vou copiar aqui a função, Ctrl C, e o incremento que eu vou dar para essa diferença, é uma diferenças finitas, na verdade, está aqui, esse é um parâmetro aqui que eu coloco aqui, que é o epsilon, é o 0,001, e eu já renomeei essa célula como EPS, correto? Porque aí facilita bastante ali. Então vamos fazer a derivada da F1 em relação a T3. Olha como é fácil, meio mecânico aqui. Então igual, eu faço um gabarito primeiro. Então abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. Eu faço esse mantra assim porque me facilita também. No segundo par de parênteses é o valor da função sem incremento. E no primeiro par de parênteses é o valor da função com incremento. Então, Ctrl V. Agora, incremento em quem? Incremento na T3. T3 está na célula G5. Então, eu venho aqui no mouse, né, para a esquerda, dando seta para a esquerda. Onde eu achar G5, e só tem um, eu coloco mais epsilon, e eu coloco sempre entre parênteses para não ter chance, ou para diminuir a chance de errar, porque às vezes, quando é menos G5, por exemplo, eu teria que pôr menos epsilon. Então eu ponho entre parênteses, que é para, inclusive, facilitar a debugagem aqui do problema, caso haja algum erro. Então, Enter, e acho que está tudo ok.
Depois todas as outras ali são zeros e terminamos ali a primeira linha da jacobiana. A segunda, então eu já estou aqui na F2, df2 em relação a todas as variáveis, né? Então vou fazer a mesma coisa. Vou copiar aqui a função, Ctrl C. No caso, a derivada da F2, vamos puxar o retângulozinho ali referencial para F2. Então, no caso da derivada em relação ao calor trocado no regenerador, é igual a 1 também, né? E aí eu tenho mais duas derivadas em relação a T5 e T6. Então, T5 está nessa posição aqui na coluna O. Então, vamos lá fazer numericamente também, porque é implícito. Então, igual o meu gabaritinho ali sobre epsilon. No segundo par de parênteses, a função sem o incremento. No primeiro par de parênteses, a função com o incremento. Agora, vamos lá. Estou incrementando a T5. A T5 está na célula G7. Então, onde eu vejo G7, ali no caso, eu vou por mais epsilon. Correto? Enter, e está feito. Falta fazer a G6. Então, igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. Novamente, eu vou ficar repetindo isso para marcar bem, né? No segundo par de parênteses, o valor da função sem incremento. No primeiro par de parênteses, o valor da função com incremento. Incremento em quem? T6. T6 está na célula G8. Então, onde eu achar o G8, aqui para mim, não sei se vocês estão vendo, as cores ali facilita bastante a identificação das posições. Enter, e acho que está tudo ok. Agora, a expressão da média logarítmica. Então, como eu disse, essa parte não é muito fácil, ou não é muito difícil acertar nessa fase, mas ela é trabalhosa porque são muitos valores. Então, vamos derivar ali a média logarítmica em relação às variáveis do problema. Então, eu estou na F3, mesma coisa. Agora, nenhuma delas dá para fazer analiticamente. Aliás, eu acho que algumas, talvez aqui o calor, as temperaturas, até dá para fazer, mas é tão complicado, né, porque são expressões dentro de expressões, a gente tem que usar a regra da cadeia e tal, que acaba que não vale a pena. Então, no caso aqui, derivada da F3 em relação ao calor trocado. Mesma coisa, numérico. Então, igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. Segundo par de parênteses, o valor da função sem incremento. No primeiro par de parênteses, o valor da função com incremento. Incremento em quem? Calor trocado. Calor trocado está na G3. G3 está aqui no denominador do argumento da exponencial, e aqui é o caso, né? Tem que colocar entre parênteses ali, mais epsilon. Senão eu altero a ordem, altero completamente a expressão aritmética ali. Enter. Ok. Derivada em relação à caldeira é zero. Agora eu tenho quem? Eu tenho T3, T5 e T6. T3, T5, T6. T2 é um parâmetro. Então, T3 igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. Valor da função sem incremento, valor da função com incremento. O incremento é na T3, T3 está na G, ficou bem atrás aqui, na G5. Então, onde eu tenho G5, e repare, eu tenho em dois lugares, tá? Aqui fora da exponencial, depois lá dentro da exponencial. Então, eu vou dando seta para a esquerda ali com o meu mouse, onde eu achar G5, eu vou colocar mais epsilon. Aqui é o caso, hein, pessoal? Eu tenho que pôr, na verdade, eu poderia pôr assim, ó, ou menos epsilon, também daria certo, mas eu prefiro padronizar e colocar assim, ó, abre parênteses, mais epsilon. Isso aqui, inclusive, forma uma espécie de padrão e facilita a debugagem. Eu tenho ali também o G5 mais epsilon. Se eu não errei, Enter. Ótimo. Agora eu tenho, não tenho T4 aqui, e só falta T5 e T6. Então, T5, vamos lá, igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. Valor da função sem incremento, valor da função com incremento, incremento em quem? T5, T5 está na G7. De novo, repara, são dois lugares, aqui dentro da exponencial e fora da exponencial. Então, G7 mais epsilon, e o outro G7 ali, mais epsilon. Ótimo. Enter.
E agora, por fim, a T6, igual abre, fecha, menos abre, fecha sobre epsilon. E valor da função sem incremento, valor da função com incremento. T6 está na G8, e G8 eu tenho em duas posições aqui. Então, dentro da exponencial e fora da exponencial aqui, mais epsilon. Enter, e terminamos aqui a derivada, a terceira linha da jacobiana. Vamos à quarta linha, que são as equações da caldeira agora, do trocador de calor da caldeira. F4, fazer a mesma coisa, vou copiar, Ctrl C. Derivada em relação ao calor do regenerador é 0, no caso aqui é 1, quando a gente deriva em relação ao calor trocado na caldeira dá 1, correto? E aí eu tenho agora T4 e T3. Então T3 aqui, vamos lá, igual, abre, fecha, menos abre, fecha sobre epsilon, valor da função sem incremento, valor da função com incremento, incremento na T3, T3 está na G5. Então, onde eu achar G5, eu coloco mais epsilon. Enter. Faltou a T4 ali, então igual, abre, fecha, menos abre, fecha sobre epsilon. Valor da função sem incremento, valor da função com incremento. Incremento em quem? T4. T4 está na G6. Então, onde eu achar G6, no primeiro par de parênteses, eu coloco mais epsilon. Fecha parênteses, enter, e está ok. E terminamos a quarta equação. Vamos à quinta equação. Puxar aqui o nosso retângulo referencial. Vou copiar a função. Ctrl C. E vamos lá. Então, 1 é a derivada em relação ao calor trocado na caldeira. E eu tenho agora só mais uma, que é em relação à temperatura na saída dos gases de combustão ali. Então, seria aqui a coluna Q. Então, igual, abre, fecha, menos abre, fecha, sobre epsilon. No segundo par de parênteses, o valor da função sem incremento. E no primeiro par, o valor da função com incremento. Incremento na TSGC. TSGC é G9, onde eu achar G9 no primeiro par de parênteses, eu ponho mais epsilon. Fecha aqui, enter, e feito. É simples assim. Repara que é bem mecânico, então se a gente tiver um pouco de método, a gente acaba acertando, né? Então vamos lá. O valor da derivada agora da média logarítmica é F6, mesma coisa, vou copiar aqui, Ctrl C. Então eu tenho aqui 0 em relação ao calor trocado na caldeira, que está aqui dentro da exponencial, tá vendo? Então abre, fecha, menos abre, fecha sobre epsilon. Valor da função sem incremento, valor da função com incremento. Incremento em quem? É só olhar na coluna aqui, calor trocado na caldeira, que aparece aqui na G4. G4 está no denominador ali da exponencial, então mais epsilon. Fecha parênteses, enter, e está ok. Então agora eu tenho T4 e T3 e TSGC. Então T4 e T3 igual, abre, fecha, menos abre, fecha sobre epsilon. Valor da função sem incremento, valor da função com incremento. Incremento em quem? T3. T3 está na G5, é isso? G5, correto? Onde eu achar G5, então eu ponho mais epsilon. Cuidado, são dois lugares. Eu tenho aqui dentro da exponencial e aqui fora da exponencial. Então, G5 aqui, mais epsilon, agora o parênteses é importante, tá? E mais epsilon, fecha parênteses, enter. T4, igual, abre, fecha, menos abre, fecha sobre epsilon. Valor da função sem incremento, valor da função com incremento. Incremento em quem? T4. T4 está onde? Está na G6. Então, G6, e novamente em dois lugares. Mais epsilon. E o G6 aqui fora da exponencial, mais epsilon. Enter, e tudo feito? Não, falta aqui em relação à temperatura dos gases na saída, que é a última coluna ali, a coluna Q. Então, igual, abre, fecha, menos abre, fecha, sobre epsilon, valor da função sem incremento, valor da função com incremento.
Incremento em quem? TSGC. TSGC está na G9. Então, onde eu tenho G9 mais epsilon. Dentro aqui da exponencial e fora da exponencial. Mais epsilon. Enter e está ok. Passamos a parte mais difícil. Falta só ali derivarmos a última função, a F7. Eu vou puxar aqui o retângulozinho referencial. Vou copiar a função, selecionar, Ctrl C. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho, na verdade, em relação a T5, essa é fácil, né? Essa é 1, tá? Quando eu derivo em relação a T5, e T4. Então vamos lá, igual, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha, sobre epsilon. O valor da função sem incremento, o valor da função com incremento. Incremento em quem? T4. T4 está na G6. Então eu venho aqui à esquerda, onde eu encontrar o G6, eu somo epsilon. Fecha parênteses, Enter, e terminamos aqui a parte da jacobiana. Eu vou colocar do lado aqui, porque agora, e vou puxar a formulinha do Newton-Raphson, porque agora o que a gente precisa fazer é a inversa da jacobiana. Então, eu vou usar a função inverso, né? Matriz inverso, mas que eu escrevi alguma coisa errada ali. Matriz inverso, seleciono a matriz, fecho parênteses, Enter, a matriz está toda aí. A próxima agora é multiplicar a inversa pelo vetor de funções. Então, vamos usar a função matriz multi. A primeira matriz é a inversa da jacobiana, que está aqui, ponto e vírgula, o vetorzinho de funções, fecha parênteses, Enter, e está ali as nossas correções a serem aplicadas às variáveis chutadas inicialmente. Então, vamos lá, igual o valor inicial menos a correção. Enter, aí copio tudo aqui para baixo, e esses são os novos valores. Vou só explicar um parâmetro que tem aqui na planilha, que é esse relax, aqui, na verdade é o que a gente chama de fator de relaxação. Eventualmente você tem algum problema de convergência, então é interessante você multiplicar isso aqui por um alfa, por exemplo, vamos escrever relax mesmo, tá? E esse relax é um parâmetro empírico que você usa para multiplicar a correção. Então a fórmula ficaria dessa maneira aqui, ó. O valor inicial vezes o relax, tá? E aí no caso é 1, é a mesma coisa, mas eu posso, por exemplo, corrigir de 50% o valor calculado. Isso às vezes leva mais ciclos para convergir, mas a convergência é mais suave. É só um preciosismo aqui. Próximo passo, então, é copiar esses valores, é iterar, né? Fazer o K ficar o K mais 1 e assim sucessivamente. O procedimento aqui é Ctrl C e eu venho, copio valores ali. Copio valores e repara que já vai diminuindo ali a função. Nós temos que fazer isso repetidas vezes, então, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V. Fiz Ctrl V? Não devo fazer isso, né? Ctrl C. Colar especial valores, repara que a função então já vai tendendo a zero. Para não ficar toda hora dando esses comandos, a gente costuma fazer uma macro, então vamos lá, macro, gravar uma macro, ele pede uma tecla de disparo, eu coloquei Ctrl M porque é na minha planilha. Vou colocar aqui Ctrl L, por exemplo. Ok, ele liga o gravadorzinho de macro ali, então agora a sequência de comandos, Ctrl C, colar especial valores, eu gosto de vir aqui e dar um escape, e aí eu paro a macro. Agora eu digito, até alterar ali, né, Ctrl L, tá, para ficar certo. Então agora cada vez que eu der Ctrl L, ele vai, na verdade ele convergiu rapidamente ali. Vamos até fazer alguns testes, estamos no finzinho agora, vamos dar um chute inicial bem ruim. Então, por exemplo, 150, 350... 300, 600, aqui eu não sei se deu algum erro ou foi alguma coisa, algum número muito fora, né? Mas vamos ver se ele se acerta nisso. T5 eu vou pôr 300, 150 e 300. Então, Ctrl L, é isso que acontece, né, pessoal? Tá vendo? O chute muito longe, ele eventualmente não consegue convergir. Então, eu vou voltar para os valores
um chute mais razoável, Ctrl L, e ele converge rapidamente para zero ali. Correto? Bom, o que eu queria fazer com vocês? Só explicar aquela questão de fazermos a área tender a infinito, né? Então, puxar aqui o diagrama, deixa eu colocar numa posição mais fácil ali para vocês visualizarem, porque o nosso interesse é o seguinte, é aproveitar a máxima energia térmica, consequentemente eu tenho que resfriar ao máximo aqui os gases de combustão, para isso eu aumento a área de transferência de calor aqui na caldeira. A outra coisa que eu quero fazer é aumentar a eficiência do ciclo, e isso eu consigo fazendo duas coisas, aumentando aqui a T4, o que eu também consigo aumentando a área de troca da caldeira, e aumentar ao máximo aqui a regeneração de calor, que eu faço aumentando a área do trocador regenerativo. Então, eu coloquei aqui 30, aqui, na verdade, estou igualando ao 30 lá, o que a gente vai fazer é aumentar a área aqui, né? Porque quando vai para o infinito, os dois crescem simultaneamente nesse cenário. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 50, repara, eu vou digitar Enter, e aí algumas equações se desequilibram, né? Mas aí eu calculo a solução novamente. 50, vamos ousar aqui, 100. Às vezes eu faço uma variação muito forte e o que acontece é que o chute inicial, que era a resposta anterior, fica muito fora e aí o problema não converge ou dá algum problema de cálculo, como eu mostrei ali agora há pouco para vocês. Então 100, 150, Ctrl L, 200, Ctrl L, é que eu já vi que, por exemplo, a T4 já está convergindo para o 750, aqui cadê o ciclo? Aqui facilita deixar o ciclo, né? Então a T4 já convergiu para 750, e aí tem aquelas outras duas ali, né? A T3 em relação a T5 e a T6 em relação a T2, né? Então, por exemplo, T6 em relação a T2, 201,42, T2 está aqui, ó, 201,37, então está quase convergindo. Então, eu sei que eu já posso dar uns chutes mais ousados ali, e então a gente começa a ter aquela situação das áreas tendendo ao infinito. Eu vou voltar agora para o PowerPoint para a gente analisar esse resultado. Voltando aqui, então, no PowerPoint, o que resta fazer, já que a gente tem a planilha, é um estudo ali, conforme o nosso amigo Mãozinha está sugerindo, o que acontece quando as áreas vão para infinito. Normalmente é o que a gente quer, porque a gente quer recuperar o máximo possível da energia térmica dos gases de combustão. Então, a gente pode fazer isso na planilha, fizemos, né? Variamos a área infinito ali e os resultados estão compilados aqui. Então, lembra, as temperaturas fixas, o 750, o 25, o 201,4, e para áreas infinitas, a gente obteve alguma coisa interessante. Repara que a T6 se iguala a T2. E é assim porque a capacidade térmica é menor aqui do fluido quente, ele está cedendo calor, porque a pressão é menor. Lembra que é 20 bar e aqui é 100 bar. Então a T3 ela não se aproxima, ela não se iguala a T5 como nos livros se supõe, né, para facilitar o cálculo, e conforme eu mostrei para vocês, aí não fecha a equação de balanço de energia, tem uma série de problemas. E a diferença nesse caso aqui não é tão grande, né? Alguma coisa como 5 graus. Então, por uma primeira estimativa, até tudo bem fazer T3 igual a T5, simultaneamente a T2 igual a T6. O outro ponto interessante a destacar é a T4 se igualando a TI. Professor, mas você não falou que quando a pressão é mais alta, o calor específico é mais alto? É verdade, porque o fluido, o gás, no caso, está mais denso. Mas a capacidade térmica, é o que a gente denota de C, tá? A capacidade térmica ela é igual à vazão máxima vezes o CP, o calor específico. E no caso desse cálculo aqui, nós vimos, né? A gente fez com uma vazão máxima de gases de combustão, tal que, multiplicado pelo seu CP, a sua capacidade térmica resultou maior que a capacidade térmica do nitrogênio a 100 bar aqui. Então é por essa razão que quando a área tende a infinito, é a T4 que vai para 750 e não o contrário. O que está acontecendo aqui? Então isso
é um projeto fora de sintonia. Por quê? Porque acontece que quando a gente solta ali os gases de combustão, os gases aqui em cima, né? Uma temperatura alta ainda, 581 no caso, então é energia térmica não aproveitada, porque essa energia vai para a chaminé, vai para a atmosfera e vai terminar de se resfriar na atmosfera, correto? Então, energia não aproveitada. Qual é o problema desse projeto? Como eu disse, é a questão das capacidades térmicas. Então, você tem que ajustar ali as capacidades térmicas para que, no mínimo, né, essa T3 aqui, perdão, essa TS dos gases de combustão se iguale ali ao mínimo necessário, quer dizer, caia ao mínimo possível, no caso aqui igual a T3, e essa T4 não vai subir tanto. É difícil dizer se isso vai ser melhor ou pior do ponto de vista do rendimento, porque, repara, quando você fizer isso, a T4 não vai alcançar os 750, então vai cair um pouco da eficiência do ciclo. É bastante interessante a gente ter a planilha para fazer esse tipo de estudo, porque envolve realmente muitas e muitas simulações numéricas. Ok, pessoal? Então, era esse o recado aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu tenho respondido aí sempre que possível. Lembrando que o meu e-mail aqui na USP é o SC, vou até escrever aqui, tá? É o meu sobrenome, cadê minha canetinha? Eu sempre me perco aqui. Então, é meu nome, né? Seleguin, @ scdsaocarlos.usp.br. Eu tenho um e-mail também que é seleguinusp.br, mas esse raramente eu uso, esse foi criado depois quando a USP passou aqui a usar o sistema do Google, né? Na verdade, nosso e-mail hoje é e-mail Google. E o meu e-mail é tão velho, eu costumo brincar, você sabe que o meu e-mail, isso é verdade, tá, pessoal? O meu e-mail é anterior à internet, era seleguin também, @bitnet. Isso foi antes da unificação das várias redes que existiam no que a gente chama hoje de internet. Então, qualquer coisa, mande um e-mail para esse endereço aqui, tá? Feito então, pessoal, até a próxima.